Podem ficar à vontade para ativar o microfone de vocês, quando vocês acharem necessário. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra, como em todos os mundos habitantes. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois só teu é o reino, o poder, a glória e o amor infinito para todos. Que assim seja. Posso iniciar a aula de apresentação? Pode começar. Obrigado. Eu é que agradeço. Bom, então hoje eu venho apresentar a instrução dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdão das ofensas. De acordo com a Wikipédia, o perdão, ele é um processo mental ou espiritual de cessar, né? Ou seja, de parar, de encerrar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Então, aqui, a gente consegue encontrar uma verdade, não conseguimos? E, por acaso, nós temos facilidade em perdoar? Nós aqui, reunidos. Algum de vocês, algum de nós temos essa facilidade? Falando por mim, eu não tenho. E eu acredito que nós, seres humanos, a maioria, né, ainda tem essa dificuldade em perdoar, porque crescemos acreditando que perdoar é errado. Que perdoar é sinônimo de fraqueza. E quando a gente perdoa, a gente está sendo conivente com aquele que nos fez mal, né? Ou então que a gente está sendo passivo, né? Que nós estamos aceitando aquela situação, aquele mal que a gente pode estar recebendo, né? Ou ter recebido. Mas, na verdade, eu acredito que o perdoar, ele não é aceitar o mal que a outra pessoa nos causou, né? Mas é deixar que os sentimentos ruins, né? Como o ódio, a raiva, principalmente a vingança, que esses sentimentos nos tragam dores físicas e também morais. Mas o perdoar, ele não é a gente dizer que está tudo bem, que não tem problema, né? Eu penso que o perdoar é nos colocarmos no lugar da outra pessoa, né? Tentar entendê-lo, procurar entendê-lo, e buscar os motivos que levou a pessoa a agir daquela forma, a ter a atitude que ela teve, né? De certa forma, avaliar o outro. E eu acredito que quando nós julgamos,
a gente está se baseando nas nossas experiências do passado, né? No que, muitas vezes, a nossa cultura classifica como sendo certa ou errada. As censuras, o preconceito, as opiniões, né? São regras que nós seguimos, e é a partir daí que a gente classifica, que a gente conclui que certas atitudes são boas ou certas atitudes são ruins. A gente vê, assim, tem o exemplo de redes sociais e até mesmo a mídia, né, que, de certa forma, ela induz nós a criarmos certas opiniões, né, do que conceitos do que é certo e o que é errado, ou o que é bom e o que é ruim. E a partir daí é que a gente começa a julgar as pessoas, né? E muitas vezes a gente não considera a diferença de julgar pessoas e julgar as ações. Porque uma coisa, eu acredito que uma coisa é diferente da outra, né? Muitas vezes nós julgamos a pessoa. Às vezes, quando nós passamos por uma situação desagradável de discussão, enfim, ou algo parecido, muitas vezes a gente acaba criando um sentimento ruim por essa pessoa, e a partir daí a gente julga a situação de acordo com a pessoa. Né? Não sei se eu estou conseguindo ser clara. Quando a gente julga a ação, tem uma certa diferença, e muitas vezes a gente não consegue julgar a ação sem deixar que aquele sentimento que nós temos pela pessoa, que ela influencie nesse nosso julgamento, né? Por exemplo, numa situação de briga, por exemplo, às vezes a gente fala não, porque o que certa pessoa fez foi errado, eu não concordo com a atitude que ela teve, né? Mas e se essa mesma atitude, essa mesma situação acontecer com um ente da nossa família, com um filho nosso, com os nossos pais, com os nossos irmãos, enfim, marido, esposa, seja lá quem for, alguém muito próximo, a gente vai ter esse mesmo julgamento, essa mesma percepção? Ou quando é com alguém próximo, a gente fala, não, peraí, né, não é bem assim. Então, aí a gente julga de outra forma. Porque muitas vezes, quando alguém nos faz mal, nós não conseguimos analisar o que de fato aconteceu, porque a gente fica com raiva da pessoa, né? E o que a gente pensa? Na hora né, de ter a oportunidade de perdoar. Ué, se você me fez mal, se você me causou mal, se você me fez algo ruim, determinada coisa, então eu não vou te perdoar porque eu quero que você sinta algo semelhante ao que eu senti. Você vai ver o que é bom para a classe. Vocês concordam? Se eu estiver errada, gente, se vocês não concordarem, vocês podem me corrigir, podem acrescentar aí o pensamento de vocês. Mas o meu modo de ver é mais ou menos isso que acontece. Isso quando a gente não tem oportunidade de dar o troco, né? Porque às vezes a gente fala, tudo bem, eu te perdoo. Continua convivendo com a pessoa, que muitas vezes, né, é alguém muito próximo e não, né, faz parte da família, mas sempre quando a gente pode, a gente quer dar o troco, a gente quer fazer a pessoa sentir
aquele sentimento que nós, ruim, né, que nós sentimos, né? A gente quer dar o troco, a gente quer se vingar da pessoa, mesmo dizendo que perdoou. Então, a partir daí, como que a gente consegue diferenciar, né, o julgamento das pessoas e o julgamento das ações? Eu acho que fica mais fácil quando a gente consegue se colocar no lugar do outro. Quando a gente faz uso, né, da frase fazer com os outros, né, o que a gente gostaria que fizessem conosco. E se a gente conseguir analisar a situação, analisar ali o problema, como se nós fôssemos uma terceira pessoa, né, uma pessoa de fora, né, sairmos ali daquele ambiente, né, tirar ali o foco da discussão. Os sentimentos negativos, que muitas vezes estão ali emaranhados, né, nossos pensamentos, talvez a gente vai conseguir compreender melhor o porquê daquela situação ter chegado aonde chegou, né? Porque muitas vezes quando a gente está no auge ali da discussão, do problema, ou seja lá qual for a situação, cada caso é um caso, mas muitas vezes as nossas interpretações, elas ficam desequilibradas, né? O nervosismo, muitas vezes, ele faz com que a gente fique assim. A raiva, ela deixa a gente cego, né? Isso faz com que a nossa interpretação, ela seja criada de uma certa forma desalinhada, né? E lógico, o perdão fica difícil, né? É difícil da gente conseguir perdoar. Mas se a gente tiver a capacidade, se a gente conseguir nos desligar por um instante daquela situação, com certeza a gente consegue mudar ali aquela sintonia, aquelas energias e avaliar melhor o que aconteceu, né, o de fato que ocorreu. E eu sei que é difícil, e eu estou falando por mim, tá? Eu falo e eu me pego lembrando de várias situações que eu já vivenciei, e muitas vezes, né, ainda assim, vivencio. A prece, ela é muito valiosa, né? Porque através dela a gente consegue refazer a harmonia. Ela, de certa forma, ela traz uma sensação de paz, né? De serenidade. Então, muitas vezes, eu tive o exemplo, né, de durante uma discussão, é essa sensação mesmo que eu tive, que às vezes ainda tenho, de ficar cega, né? Depois que passa, a gente muitas vezes eu não consigo nem lembrar com clareza o que aconteceu, o que foi falado. Muitas vezes, depois eu paro para conversar com alguém sobre o ocorrido e eu não consigo lembrar com certeza as palavras que foram usadas, o que aconteceu, como aconteceu, né? E eu sou uma pessoa nervosa, né? Eu me desequilibro muito fácil. Então, diante de uma discussão, é essa sensação que eu tenho de ficar cega, né? De perder totalmente o controle.
Mas eu acho que com o estudo, né, com a leitura, a gente aprende o quanto é importante a gente tentar manter o equilíbrio, né? Porque quando a gente consegue equilibrar os nossos pensamentos, elevar os nossos pensamentos, muitas vezes ali diante da situação, pedir auxílio da espiritualidade, a gente, de certa forma, vai estar quebrando ali aquela energia negativa. E muitas vezes a situação ela não vai não vai permanecer por muito tempo, né? Eu falo que quando um não quer, dois não faz. Mas nem sempre é isso que acontece, né? E quando eu falei agora há pouco, né, de nos desligarmos, não foi no sentido da gente se afastar, né, das pessoas, porque muitas vezes são nossos familiares, são nossos amigos, né, e não é que nós devemos quebrar o convívio, né, nunca mais conviver com essas pessoas, mas sim deixar que aquele sentimento ruim fazer com que ele não nos envolva. Quando a pessoa ela tem a capacidade de agir dessa forma, ela consegue se libertar do conflito. E a partir daí a gente consegue analisar o outro e até nós mesmos. Analisar as nossas atitudes. Então, a partir do instante que nós conseguimos realizar esse desligamento psicológico, né, de pessoas, né, de situações problemáticas, nós vamos nos libertar dos conflitos, desses fluidos, né, negativos, que acaba envolvendo ali o ambiente. E nós, sendo espíritas, a gente sabe muito bem de onde se origina, né? E a partir daí a gente vai conseguir compreender melhor a situação, os envolvidos e a nós também, né? Mas não necessariamente vamos deixar de amar, né? E nos importarmos com essas pessoas. No Evangelho segundo o Espiritismo, o apóstolo Paulo, ele nos afirma que perdoar aos inimigos é pedir perdão para vós mesmo, porque assim ficaremos com a nossa consciência tranquila. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Porque quando a gente consegue perdoar, quando nós perdoamos, isso é sinal de que a gente está evoluindo. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor, mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes uma grande necessidade de indulgência? A gente tem que lembrar que nós somos imperfeitos. Nós também falhamos. E eu falo por mim. E como falho. E a gente também ofende. Basta a gente olhar para a nossa história, a história da humanidade.
Quem foram aqueles que crucificaram Jesus, que perseguiram Jesus? Não éramos nós? Quem nos garante que não éramos? Olhando para as nossas falhas, para as nossas dificuldades. Quem não garante que foram nós que muitas vezes abríamos as jaulas dos leões para que os seguidores de Jesus fossem devorados? E durante a Segunda Guerra Mundial, aonde os judeus, crianças, mulheres, eram colocados na câmara de gás. Quem foram essas pessoas que fizeram essas atrocidades? Olhando as nossas dificuldades, a gente consegue ter uma noção. Em São Mateus, no capítulo 5, versículo 7, a gente encontra: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E aí, de acordo com o dicionário Aurélio, misericórdia significa sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade do outro, piedade, compaixão, ação real demonstrada pelo sentimento de misericórdia, perdão concedido unicamente por bondade, graça. Ou seja, né, sermos caridosos de acordo com a infelicidade do outro, porque aquele que nos ofende nada mais é do que um infeliz, né? E aí podemos nos incluir nessas pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas nos atacam, mas muitas vezes nós atacamos também, né? O outro. Mas não deixa de ser digno de compaixão. Não é assim que Jesus fazia? Ele não tinha compaixão daqueles que o julgavam, daqueles que o perseguiam? E o que diferencia o perdão dos lábios, né, da boca, e o perdão do coração? Se alguém quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade, gente. Eu acredito, no meu ponto de vista, que o perdão, ele vem dos atos, né, das nossas atitudes, e não das nossas palavras. E à medida que a gente vai aprendendo, que a gente passa a conseguir a perdoar, a gente passa a aprender e a não nos ofendermos. Jesus não se ofendia diante das ofensas. Na instrução dos espíritos, né, do Evangelho, quando Simeão expõe: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Jesus, né, então responde: vós as perdoarei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Aqui, Simeão inicia dizendo
E o ensinamento de Jesus, né, sobre perdoar o irmão 70 vezes, 7 vezes, é um dos sentimentos que deve perdoar em nossos corações. Que para agirmos de acordo com a lei divina, a gente tem que usar o raciocínio. Porque a partir daí a gente consegue compreender e entender o propósito dos seus ensinamentos. E quando ele coloca falar mais alto ao vosso coração, eu penso que ele quer dizer ser captado pela sensibilidade espiritual, né? Porque aí, junto da inteligência, possa ser sentido, né? Passamos a compreender, né? E a partir daí, a gente passa a ter a vontade de praticar, né? O ato do perdão. Eu tive uma experiência quando eu era muito criança, eu não consigo nem lembrar quanto tempo eu tinha, qual era a minha idade. Mas eu tive a experiência, né, eu vi acontecer na minha família uma discussão muito séria de dois familiares por um motivo que eu julguei ser banal, né? Ser uma situação boba. Mas a briga, ela foi de uma tal força que essas duas pessoas, elas passaram o resto da vida sem olharem um para o outro, cortaram a convivência, eram dois irmãos, e eles passaram o resto da vida deles encarnados sem olhar na cara um do outro. E um julgando as atitudes do outro, né? Eu lembro que sempre quando um falava do ocorrido, era atacando o outro, falando dos erros do outro, né? E muitas vezes eles não paravam para pensar nos próprios erros, né? Nenhum abriu mão do perdão. E os dois desencarnaram nessa situação, envolvidos nesse pensamento, né? De raiva, né? De não se conformar. Um não se conformava com a atitude do outro. E aí, mais uma vez, eu dou o exemplo, né, da oração do Pai Nosso, onde muitas vezes não prestamos muita atenção quando a gente diz, né, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Acaba se tornando tão condicional, né, que é quase como se a gente, quando cometesse algo assim, a gente pedisse, Deus, vai lá, quebra mais essa para mim. A gente, muitas vezes, não tenta nem colocar em prática, né, essa lei. E eu penso que é através da prática que nós iremos conseguir realmente perdoar com o coração, né? Perdoar verdadeiramente. No livro Consolador, na questão 338, o Emmanuel nos mostra, né? A Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes, bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém, não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Ou seja,
A encarnação, ela existe para a nossa evolução. E a Terra é um dos vários planos onde a gente consegue, onde a gente pode trabalhar nessa busca, né? Na busca do nosso crescimento, da nossa evolução. E para isso, para a gente conseguir alcançar essa evolução, a gente tem que passar por provas e expiações difíceis. E um ato de perdoar não pode ser uma dessas provas? Nós devemos jamais esquecer que a gente não deve julgar, porque muitas vezes nós cometemos o mesmo erro. Ou nessa encarnação, ou numa encarnação anterior. Para isso, basta a gente olhar os nossos defeitos e as nossas dificuldades. E aí, eu trouxe a seguinte questão. Nós podemos pedir perdão para Deus? O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês em relação ao perdão de Deus? Será que Deus nos condena? Porque para a gente pedir perdão a Ele, é necessário que Ele nos condene. E se Ele é bom, se Deus é amor, se Deus é perfeito, Ele entende as nossas falhas. Então, qual é a melhor forma da gente mostrar a Ele nosso arrependimento? Não é através das nossas atitudes? Da caridade? Um ato não vale mais do que palavras? E é a Deus que a gente tem que demonstrar o arrependimento? É para Ele que nós temos, entre aspas, que pagar? Ou é com o nosso irmão, nosso adversário, aquele que nos ofendeu ou aquele em que nós o ofendemos? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ou seja, sermos bons com os nossos irmãos e estarmos dispostos a perdoar verdadeiramente. A perdoar, dizer que perdoa, demonstrar que perdoa e continuar, convivendo com essa pessoa, mantendo uma proximidade dessa pessoa. Porque dizer que perdoa e manter uma certa distância, não cortar o contato com essa pessoa, não é o perdão verdadeiro. E aí, eu vou falar de algumas razões para praticarmos o perdão. Que são elas, né? Pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade. A mágoa leva à depressão, desequilíbrios psíquicos. Isso é muito comum da gente ver, né, acontecer.
principalmente no ambiente familiar, né? As pessoas adoecem por conta dos sentimentos ruins, né? De raiva, de mágoa, né? Para algumas pessoas é muito difícil ainda, para a maioria, né? Perdoar e, de certa forma, conseguir conviver com o que aconteceu, né? Não deixar que aquela situação ruim se estenda. Quando nós odiamos alguém e a gente acaba, e a gente eleva, né, os nossos pensamentos em remorso, né, certa situação, né, que nos fizeram mal, o nosso organismo, ele sofre por estresse. É como se né, a pessoa, como se ela estivesse revivendo aquela situação diariamente. E com isso, o nosso organismo acaba liberando, né, criando substâncias negativas, que acaba levando muitas vezes a essas situações. E por que ainda temos tanta dificuldade em perdoar? Mais uma vez, porque ainda somos imperfeitos. Temos muita dificuldade ainda na comunicação. Depois de uma situação de discussão, por exemplo, muitas vezes, um não quer olhar para a cara do outro, como eu dei o exemplo de pessoas próximas, que passaram aí, no mínimo, 25, 30 anos, sem se darem a oportunidade de conversar, de colocar um basta nisso. Nós temos dificuldade de nos colocarmos no lugar do outro, de tentar entender o outro. A gente tem o hábito de julgar. Muitas vezes as pessoas associam perdão à fraqueza. É motivo de fraqueza. É como se estivesse aceitando, sendo coniventes com o que causou. É muito fácil a gente apontar o dedo para o outro, né? Como a Glaucia sempre diz, né? A gente tem que ver que quando a gente aponta um dedo para o outro, a gente tem 3 apontando para nós mesmos. E aí, em contrapartida, quando nós conseguimos perdoar, a gente consegue, né, o nosso coração, a gente consegue manter o coração saudável. E segundo estudos, né, a pessoa que guarda o rancor, ela tende a ter o batimento cardíaco, né, o ritmo cardíaco acelerado. A gente percebe numa discussão que na hora ali, né, enquanto está acontecendo, nosso coração parece que vai sair pela boca, né, de tão rápido que é o batimento. O perdão, ele é capaz de reduzir a dor. Tem estudos também que apontam que quando nós somos capazes de perdoar, as dores tanto emocionais, né, como as físicas, tende a diminuir. Como eu disse, né, reduz a pressão arterial.
e estende a vida. Porque pessoas que são capazes de perdoar mais facilmente, eles tendem a viver mais. Quando a gente consegue conversar com a pessoa, esclarecer o que aconteceu, se colocar no lugar do outro, é como se a gente, e resolver, né, o que aconteceu, é como se a gente tirasse um peso das costas. Porque você acaba tirando todo aquele estresse que é gerado pela ofensa. E aí você consegue ter uma visão clara do que aconteceu de fato. Sem aquele sentimento de ódio, de maturidade. A gente consegue se colocar no lugar do outro, entender o motivo, ou nos analisarmos para ver o que foi que fizemos de errado, o que poderíamos ter evitado. Como eu disse, se nós conseguirmos nos afastarmos ali no momento da discussão, a gente vai conseguir evitar que aquilo se estenda, que aquele sentimento aqueles sentimentos ruins, difíceis, estejam presentes ali. E aí a gente dá a chance de viver nossas novas possibilidades com essas pessoas. Você passa a conviver com elas com mais facilidade. E não deixar que esse tipo de situação impeça de confiar nas outras pessoas. E aí eu deixo uma frase de Chico, que diz: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. O perdão das ofensas é um processo que leva um tempo, né? Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir. A gente tem que entender que todos nós somos irmãos, né? Somos filhos de Deus, dispostos a darmos oportunidade de perdoar. E por sermos irmãos, temos o mesmo propósito. Qual é o propósito? Da evolução. E que somos ainda imperfeitos. Se concordamos que nós merecemos o perdão do outro, a gente tem que concordar que o nosso irmão também merece. E baseando no fato de que a morte não existe, não perdoar hoje, agora, pode trazer consequências. Por exemplo, o processo obsessivo. De encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, tanto faz. Agora, se o outro, né, aquele que nos fez mal, se ele vai aceitar o nosso perdão, não importa. O que importa é que se houve um erro, de acordo com as leis divinas, sendo nosso irmão, pela lei do amor, nós devemos perdoar. Para conseguir conviver, seguir
a nossa consciência tranquila, a nossa consciência em paz. Temos que pedir perdão àquele que nós, de alguma forma, ofendemos. Se ele aceitar, ótimo. Se não aceitar, nós fizemos a nossa parte. E eu falo por mim, né? A gente vai continuar, talvez, recordando do ocorrido, né? As lembranças, elas podem, é inevitável, né? Que ela chegue até no nosso pensamento, na nossa memória. Em algum momento, é claro que isso vai acontecer. Mas essas lembranças, o importante é que ela não afete o presente, o nosso presente. Que ela não tire a nossa paz. Enquanto muitas vezes aquele que não perdoa, ele continua, né, estagnado, remoendo o que aconteceu. E aí ele deixa de interagir com alguém que pode ser importante na vida dele. Por puro egoísmo. E para finalizar, eu digo que perdoar e também pedir perdão é um sinal de maturidade, mais uma vez. Então, pessoal, mais uma vez, eu gostaria